participação de vocês. Igreja, foi-me feito um convite para ministrar a palavra do Senhor nessa noite. E o tempo não espera, né? Neste momento, eu quero fazer um momento especial com o louvor, né? Que eu passei com o irmão. Você vai falar assim que o Paulinho está ao seu lado. Pode cutucar ele aí. Eu, Miquinho. Não conversa comigo. Mas conversa comigo. Porque hoje Eu viver Jesus. viver Jesus. Combinado? Amém.
Crianças, hoje é um dia especial, porque hoje se comemora a Páscoa. Mas quando falamos sobre Páscoa, o que vem na cabeça de vocês? Vem o personagem coelhinho na cabeça de vocês? Muito bem. Vem aqueles ovos de chocolate que os supermercados estão cheios? Existe, né? Mas não é ovo da Páscoa, é ovo de chocolate, não é isso? Crianças, hoje eu vim falar para vocês de uma história, de um povo que vivia escravizado. Há muito tempo por um faraó muito malvado. Esse faraó era muito bravo. E ele morava no Egito. Não sabia? Pois é, esse faraó que era malvado. E ele morava em uma terra chamada Egito. Isso mesmo. E lá na terra do Egito tinha um povo, o povo de Deus. E eles já estavam escravizados há mais de 400 anos. Mas tinha uma promessa que o Senhor ia libertar aquele povo. E Deus, Ele encontrou o libertador. Quem sabe qual era o nome do libertador? Moisés, isso mesmo, crianças. Vocês vêm para a escola bíblica, estou feliz. Isso mesmo. Deus, Ele falou com Moisés. Quem sabe como foi que Deus falou com Moisés? Através de quê? De como? Foi através do... Pode falar de novo. Do fogo, da sarça ardente, né? E Deus foi lá e falou assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Volta lá pro Egito, que eu quero que você liberte o meu povo. Não foi assim? E aí Moisés foi. Mas foi fácil, crianças? Quando Jesus chegou lá, ou quando Moisés chegou lá, o faraó endureceu o coração, deixou o povo partir? Não. Mas Deus falou para Moisés que não ia ser fácil não. Que ele ia mandar umas pragas para poder o faraó endurecer o coração. Isso. E a primeira praga foi? A água virou sangue, criança. Já pensou? Abrir a torneira e sangue. E tomar banho, sangue. Misericórdia, isso mesmo, pequeno, misericórdia. E devia feder, né? Feder muito, porque sangue fede, né, crianças? Né, igreja? É isso mesmo. Gente, e mesmo depois de ter vindo aquele sangue, o faraó deixou o povo embora. Aí, ele endureceu o coração, mas Moisés, aí Deus falou para Moisés: vai lá que eu tenho outra praga. Qual foi a outra praga? Das rãs, né? Dos rabos. E aí, crianças, quem tem medo de sapo aqui? Eita, já pensou? E tem um montão de sapo aqui agora. A gente ia sair tudo correndo, né? E a gente ia sair correndo e daí ia pisar o sapo. Porque ia ter tantos. E aí, crianças, o faraó deixou o povo partir? Não deixou o povo partir. E aí, mandou outra praga. Qual é? Piolho. Gente, já pensou? Todo mundo de piolho. O coça-coça na cabeça que ia ser. Ia ser muito difícil, né? E aí vai com a água do sangue. Eita, Jesus, mas a água do sangue já tinha passado.
Né? Agora era outra praga. E aí, crianças? O faraó resistiu? O faraó não deixou o povo partir, não foi isso? E aí Deus mandou outra praga. Das moscas, né? Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Enquanto todas essas pragas estavam atingindo o povo do Egito, estava atingindo o povo de Deus? Só o povo do faraó. E o nosso Deus estava sendo glorificado, porque cada praga dessa estava indo contra os reis deles, porque eles acreditavam em várias divindades. E aí estava tudo indo contra os reis deles, os deuses deles. Eles recorriam aos deuses deles e não acontecia nada, porque só o nosso Deus é poderoso. E aí, crianças, depois dessa outra praga, mesmo assim o faraó disse, não vai e não vai. Aí Deus mandou outra. Gente, os animais do povo do Egito morreram. Todos morreram. Já pensou que fedor que estava ali? Um monte de animal morto. Mas mesmo assim, o faraó não deixou o povo partir. E aí teve outra praga. Enviou lepra, uma doença na pele de tudo. Mas o faraó era duro, né? Não deixou o povo partir. E aí mandou outra. Quem sabe? Qual é? Mandou chuva de granizo, chuva de pedra. Eita, já pensou? Ao invés de chover água, choveu pedra. Eita, um monte de pedra. Misericórdia, né? E aí, agora eu acho que dessa vez o faraó já ia deixar o povo partir. Deixou? Não. Não deixou. E aí teve outra. Gafanhoto. Tá parecendo que o tia Dani não caprichou nesse não, né? Gafanhoto comeu o restante das plantações que ficou, que sobreviveu. Ó, o gafanhoto foi lá e comeu. Gente, que tragédia. Eu acho que agora o faraó deixou. Deixou? Não deixou. Agora essa aqui eu quero que vocês adivinhem. Oi, qual é a outra praga? Bem-vinda, Pauliana. Do escuro, né, igreja? Aí, ó, ficou tudo escuro. Só tinha luz lá onde estava o povo de Deus, que a gente brilha. A gente é povo de Deus, aonde a gente chega, a gente brilha. E aí, dessa vez, será que deixou? Não! E agora, crianças? A última praga era uma praga que era muito triste para o povo do Egito, isso mesmo. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Foi a morte dos filhos. Isso, a morte dos primogênitos do povo do Egito. E Deus falou a Moisés para o povo se preparar para pegar um cordeiro, que esse dia ia ser especial para eles, porque ia ser o dia que ia marcar a saída deles do Egito. E Deus pediu para Moisés para que todas as famílias pegassem um cordeiro. Quem sabe como é que tinha que ser esse cordeiro? Você também vai passar o sangue na borda, mas como é que tinha que ser o cordeiro? Qual eram as qualidades? Isso mesmo. Tinha que ser um cordeiro novo, sem mancha, né? E aí, eles pegaram esse cordeiro, mataram o cordeiro e passaram o sangue aonde? Na porta, bem aqui em cima, assim, passou para quando o anjo da morte passasse, quando visse aquele sangue, ele ia passar longe, ele não ia pegar
pegar os escolhidos de Deus. E aí, essa família, ela tinha que se reunir, comer o cordeiro assado e também comer pão sem fermento e ervas amargas. Sabe por quê? Porque era para eles lembrarem do tempo que eles passaram escravizados. Passaram prova. Mas crente passa a prova, mas depois vem a vitória. E chegou a vitória para o povo de Israel. Naquele dia, quando o anjo da morte passou, que matou todos os primogênitos do povo do Egito, o povo de Deus saiu liberto. E no outro dia, o faraó, nem foi no outro dia, na hora que aconteceu, ele chama esse povo, tira esse povo daqui, eu não quero mais esse povo aqui perto de mim. E aí, crianças, aqui foi a primeira Páscoa. Foi quando eles se reuniram para celebrar a saída deles ali da terra do Egito. É passagem, eles passaram por aquele tempo. E aí, crianças, depois disso tudo, veio uma história de amor. Uma história de muito amor. Sabe por quê? Porque Deus, vocês sabem quem é Deus, crianças? Deus é aquele que no início de tudo falou assim, ó, haja luz, e houve a luz. E crianças, Deus foi criando todos os detalhes. No sexto dia, Ele criou o homem e a mulher. Sim mesmo, Ele criou Adão e Eva. Isso, crianças. Isso, e nesse momento aí, que Adão e Eva comeu aquela fruta, que desobedeceu a Deus, a gente se tornou escravo, igual o povo do Egito. Vocês entendem? Sabe por quê? Porque o pecado faz assim com a gente, ó. O pecado deixa a gente preso, deixa a gente aprisionado. E foi naquele momento que Adão e Eva pecou, que nós ficamos assim, presos, afastados de Deus. E crianças, o que é pecado? Olha, pecado é tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, pega e faz com os pés que não agradam a Deus. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo que está todo mundo usando. Quem tem celular aqui? Olha, criança, olha o meu celular. Tem não? Olha, crianças, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, tem coisas que a gente olha no celular que é pecado. Oi, pessoal. Vocês Sejam sabiam? todos bem-vindos. Que às vezes a gente coloca coisas que a gente não pode ver no celular pra gente ver. Oi, gente. E às vezes, ó, a gente perde um tempão. A gente perde um tempão no celular fazendo, sabe o quê? Jogando. A gente lê a Bíblia o mesmo tanto que a gente fica no celular? Não. Ô, gente, sabe o que é que está acontecendo com a gente por causa disso
isso aqui? A gente tá ficando A preso. gente está preso. E não sai criança não, viu? Tem muita criança de perna longa ficando preso. Momento de fazer culto doméstico e tá no celular. Momento de ouvir o louvor que a irmã coloca lá e tá ouvindo outras coisas. Às vezes, crianças, nem todas as coisas que a gente ouve engrandecem o nome do Senhor. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente vê, com o que a gente fala, com o que a gente ouve, com o que a gente pega e com o que a gente faz com os nossos pezinhos. Porque tudo isso deixa a gente preso. Deixa a gente preso. Mas crianças, eu falei que ia falar uma história de amor para vocês, não foi isso? Pois é. Sabe o que aconteceu? Deus, Ele nos amou tanto, crianças. Ele teve um amor tão grande por nós, que Ele decidiu nos tirar essas correntes que nos aprisionam. E Deus enviou o seu Filho. O seu Filho, Simão, pode trazer aqui. Deus enviou o seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Gente, Jesus, Ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Pega ali, irmã, manjedoura. Isso aí é a manjedoura. E Jesus, Ele foi colocado na manjedoura, crianças. Coloque. Isso, vai colar no guarda-chuva. Deus enviou seu Filho Jesus, Ele nasceu em uma manjedoura. Nasceu através de Maria, foi colocado em uma manjedoura. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, Ele cresceu. Ele andou pelas multidões, falou do amor de Deus, e por onde Jesus passava, crianças, se tinha pessoas tristes, essas pessoas ficavam felizes. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. Aonde tinham pessoas doentes, só de tocar nas vestes de Jesus elas eram curadas. Porque das vestes de Jesus saía virtude. Aleluia a Deus. E no meio das multidões onde Jesus andava também tinha crianças. E Jesus colocava a mão sobre as crianças e abençoava. E quando crianças, vocês eram abençoados, as famílias também eram, porque as bênçãos do Senhor, ela excede de geração. Glória a Deus, aleluia. E no meio daquela multidão, igreja, também tinham pessoas mortas. Tinha pessoas mortas, Tia Dani? Tinha. Chegaram velórios, chegou pessoas dentro de caixão. E aí Deus falava assim, ó, Jesus falava assim, ó, para o defunto, levanta e anda. E os defuntos levantavam e andavam. E não é diferente, igreja do Senhor, porque no nosso meio às vezes também chegam pessoas tristes, chegam pessoas doentes e chegam pessoas mortas. Mortas espirituais. Às vezes tem pessoas na igreja que não choram mais na presença do Senhor. Às vezes tem pessoas que não conseguem mais ler a Bíblia diariamente. Às vezes tem pessoas que não conseguem louvar, que estão gastando o seu tempo para fazer coisas que não engrandecem o nome do Senhor. Mas as pessoas, elas estão aqui, elas vêm para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque elas creem que esse menino, ele nasceu, cresceu e ele também morreu. Colocaram o nosso Jesus em uma cruz. Colocaram o nosso Jesus em uma cruz. E quando colocaram Jesus em uma cruz, igreja,
Jesus, mas sabendo que Ele ressuscitou. O nosso Jesus, crianças, Ele ressuscitou. E o nosso Jesus crianças, Ele foi morar no céu. Jesus, Ele está preparando uma morada para nós. E nessa morada, crianças, que é o céu, não haverá tristeza, não haverá mais choro, não haverá morte. Nós estaremos com Ele na glória. Igreja do Senhor, o Senhor Jesus, Ele está prestes a voltar. E como uma noiva que se prepara para o grande dia. Quem é a noiva, igreja? A noiva somos nós. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Eu sou a plástica, por favor. Coloca a última vez. Nós somos a noiva do Cordeiro, igreja. E o Senhor Jesus, Ele está voltando. Está prestes à volta do Cordeiro. E é tempo, igreja do Senhor. É tempo, mãe. É tempo, pai. De virmos. É tempo de virmos buscar ao Senhor. Glória a Deus. E precisamos mostrar para os nossos filhos o quanto é bom e agradável vir para a casa do Senhor. Os nossos filhos precisam ver em nós o desejo ardente de vir para a casa do Senhor. Domingo de manhã, a gente tem que levantar. Eita glória, hoje é dia de EBD. Vamos, criança! A gente precisa levantar alegre. Os nossos filhos, eles precisam ver em nós a alegria. Sabe por quê, igreja do Senhor? Porque, bota aqui minha tia, por favor, esse relógio. Porque, igreja do Senhor, nós precisamos mostrar aos nossos filhos a importância de vir à igreja. E os nossos filhos aprendem pelo nosso exemplo. Muito mais do que aprendem com a nossa fala. E é tempo, igreja do Senhor, de vivermos em oração. É tempo de orar, viu, crianças? Porque, ó, nossas vestes precisam estar assim, ó, bem branquinhas. Para quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja dele. É tempo de despertarmos pela manhã, igreja do Senhor. E revestirmos as nossas crianças com uma armadura. Porque estamos vivendo uma guerra. O inimigo tem se levantado quanto à vida dessas crianças. E o papel da igreja, o papel dos pais, é inculcar a palavra do Senhor na cabeça dessas crianças. E é tempo, igreja do Senhor, de testemunhar do amor de Jesus. Porque Jesus, ele morreu. Ele ressuscitou, ele nos deu uma ordem. E sabe qual é a ordem, crianças? E pregar o evangelho a toda criatura. A igreja é a toda criatura. É o seu coleguinha lá que não conhece Jesus. Você vai evangelizar. Você vai falar do amor dele. Igreja do Senhor, é tempo de testemunharmos do amor de Jesus. E também é tempo, igreja do Senhor, de leitura diária da palavra de Deus. Precisamos sentar à mesa com os nossos filhos
filhos. Precisamos ensinar a palavra do Senhor a eles. Muitas vezes damos muitas coisas aos nossos filhos, mas não damos a Bíblia Sagrada. Muitas vezes estamos esperando os nossos filhos aprenderem a ler para poder dar uma Bíblia. E muitas vezes nem lemos para eles. Mas a Disney, o TikTok, o Instagram não está esperando os filhos de vocês aprenderem a ler. Nós precisamos apresentar a palavra do Senhor para essas crianças. Porque o Senhor está voltando. Pode soltar a música. E a nossa terra, a nossa casa, ela não é aqui, igreja do Senhor. E naquele grande dia, igreja do Senhor, quando Ele voltar para nos buscar, Ele irá trazer com Ele o livro da vida. E Ele também irá trazer uma coroa, igreja do Senhor. E Ele vai coroar todos aqueles que pegaram a herança que o Senhor colocou em suas mãos, porque as crianças aqui, elas são heranças do Senhor. E o Senhor espera, pai e mãe, que vocês zelem da herança que Ele colocou em suas mãos. Igreja do Senhor, nossa casa não é aqui. E nós precisamos nos apresentarmos ao Senhor de vestes limpas. Crianças, é tempo de ler a palavra do Senhor. É tempo de falar que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Jesus está tirando as nossas dores, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Vai ter recompensa para ti que ministério infantil que não desistiu do seu chamado. Vai ter recompensa para pastor que não deixou as suas ovelhas se perderem. Vai ter recompensa para todos aqueles que trabalham na obra do Senhor com excelência. Que nesta noite, Senhor, nós possamos nos despertar e nós possamos ter o desejo de um trabalho como Dorcas. Dorcas nos deixa um exemplo de serviço com excelência. Jesus está voltando, igreja. Pode ficar em pé neste momento. Senhor, porque a palavra do Senhor
palavra foi semeada e foi plantada. E eu sei que ela frutificará 10, 20, 30. Eu agradeço a oportunidade da igreja. Perdão pelo horário. Eu sei que eu excedi um pouco. Mas que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Abençoe a tia dessa igreja. Fiquei muito feliz em poder estar aqui. Deus abençoe vocês. Aleluia, Deus. Quero agradecer por a igreja estar aqui. Eu quero agradecer, igreja, a irmã Conceição, a irmã Jane, que nos ajudou, a irmã Eliette, a irmã Borges, que nos ajudou com essa comemoração para as crianças. Quero agradecer a igreja que recebe a família do Daniel. Amém? E eu vou aí no marcador de texto para os adultos, para os jovens, para a lembrança do PNL. Amém? Amém? Amém. Crianças, também tem aqui, ó. Não é ovos da Páscoa. Mas a representação da ceia. Você não é criança, piano? Amém? Eu quero passar mais uma Não, você não é criança. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a tia Dani. Tia Dani é uma bênção de Deus. Ela é da área 11. Pertinho da gente, né? Área 11, aqui é área 12. Só que é lá na zona sul da cidade, né? Lá na área do Tom, do Panorama. Deus abençoe o esposo da nossa irmã Dani, meu amigo músico Algieres. É primo da irmã Jair. Algieres, uma benção. A Raquel vai entregar uma lembrancinha representada do Daniel para a nossa irmã tia Dani, né, Raquel? Tira a foto aí. Tá bonito. Olha aí. Deus abençoe tia Dani pelo seu esposo. Irmão, estava aqui sentindo a vontade na presença de Deus forte aqui, viu? Falando línguas estranhas aqui, irmãos. Foi muito forte aqui. Tem lugar na coisa de criança para dar lugar. Não tem um culto que eu não fico ligado. Deus abençoe os moleques, né? Daniel é pregador, é baterista e é boneco. Rapaz, aqui todo mundo tem. Eu vi, ela botando no grupo aí. Botou a cruz, né, irmãos? É isso aí, a Páscoa, é isso aí. Falar de Jesus. Né? E hoje as criancinhas aprenderam no Egito, como foi o negócio? Começou? Moisés, a planta que ele ficou atrás, não foi? Eles falam tudo que deles. Né? Que coisa boa, bonita. Todo mundo que cantou bonito, trio. Deus abençoe você também, que o seu pai trouxe. Deus abençoe a irmã Viviane. Estava numa programação e correu, né? Para vir para a igreja. Não faltou ninguém, irmão, né? Então, esse ano todo aqui, esse ano todo vai ser assim. Todos os irmãos, não pode faltar um culto aqui. Se faltar, você em casa. Se faltar, você em casa. A senha é essa aqui. Ele me chamou aqui para trabalhar desse jeito. Se não for desse jeito, não presta. Assim não é, mulher. É assim não é, mulher. E Jesus vai abençoar as crianças, vai abençoar os adultos, vai abençoar os tocadores, vai abençoar os obreiros, vai abençoar todo mundo. Amém ou não amém? Quem quer ser abençoado mais aqui em 2024? Olha, Deus gostou da pregação, viu, Dani? Ela fica lá no panorama, lá na sala assim, a gente não vê. Leva um abraço para o pastor Edras, leva um abraço para o Algieres, toda a família. Vamos ficar em pé, mandar para falar. Deus abençoe a Rosane pelo esforço. Tá, não? E na reunião eu vou dar mais liberdade. Irmãos. Estou feliz, irmãos. Quem está feliz aí, irmãos? Glória a Deus. Tudo leve, bonito, né? Tudo